Oi, gente linda! Sabe quando você vai sair de casa empolgadíssima, toda lá com um look legal, preparada pra se divertir, e aí quando você chega na porta, aparece sua mãe e fala: Você vai sair desse jeito? Você vai sair com essa roupa? Essa roupa não tá boa não! Menina, se toca! Você não pode usar esse tipo de roupa! Sério, é muito frustrante você ter se arrumado toda inteira pra chegar na porta de casa e a sua mãe gongar você. Então é justamente sobre isso que vai ser este vídeo. Como reagir, o que pensar nessa hora e o que fazer nessa hora. Tudo claramente sugestões pra lidar de um jeito mais leve com uma situação como essa. Bora! Antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que isso aqui não é um abaixo-assinado às mães do mundo, a opinião das mães, nem nada. Eu me dou super bem com a minha mãe. Inclusive, ela está me ligando. Reflita. Transimento de pensação. Voltando. Bom, primeiro de tudo, gente, se você ainda mora com seus pais, não é mais o meu caso, mas eu morei com eles durante muitos anos. Então, se você ainda mora com seus pais, você mora na casa deles, a regra é deles, porque eles são donos da casa, eles sustentam a casa, eles pagam as contas. Então, as regras de convivência no lar ainda são as regras deles. Porém, isso não quer dizer que as regras deles tenham que valer para o que você vai usar no seu corpo ou para como é o seu corpo. Então saiba separar isso, sabe? Por exemplo, ter horário para sair, ter horário para chegar, ter regra de limpeza, ter regra de organização é muito diferente de decidirem o que você vai usar no seu próprio corpo. Algumas casas as meninas têm mais liberdade, então podem conversar com a mãe, do tipo: mãe, não gosto que você dê opinião sobre o meu corpo. E algumas casas, infelizmente, os pais não são muito abertos a diálogo e qualquer conversinha pode virar a Terceira Guerra Mundial. Então eu separei aqui uns tópicos pra você pensar sobre. Vamos lá! Tópico número 1. Você não precisa agradar ao gosto da sua mãe. Amada, Deus deu um cérebro para cada uma pra gente pensar por si mesma. Senão, a gente tinha nascido ali siamesa com a nossa mãe, se fosse pra pensar com o mesmo cérebro, não é mesmo? Então é o seguinte, mesmo se a sua mãe não gostar da sua roupa pela combinação e não seja uma questão de corpo e preconceito, ainda assim, você não precisa se encaixar no gosto dela, tá? Ninguém agrada 100% das pessoas ao mesmo tempo. Sempre vai ter alguém que vai gostar do seu look, vai achar ele maravilhoso, lindo, incrível, e sempre tem alguém que vai achar ele feio, cafona, brega. E tudo bem. Tudo bem, gente. Porque assim, gente, as pessoas têm gostos diferentes. E você pode ter gosto diferente da sua mãe e dos seus amigos e ter gostos iguais a outras pessoas. E tá tudo bem, sabe? Você não precisa ficar se adaptando a todo mundo, até mesmo porque você não vai conseguir, né? Já que todo mundo tem um gosto diferente, você não consegue se adaptar ao gosto de todo mundo. E já que sempre vai ter alguém que gosta e alguém que não gosta, por que você vai ligar pra pessoa que não gosta? Se você se olhou no espelho e falou: poxa, tá legal, gostei, curti, quero usar, por que você vai ligar pra opinião que fala pra você não fazer o que você tem vontade, em vez de enaltecer a sua própria vontade, seu próprio gosto, de olhar no espelho e falar: poxa, tá bonito, tá lindo, vou sair assim, tudo bem, essa é a minha personalidade. Então assim, dê mais valor à sua personalidade, dê mais valor ao seu gosto pessoal quando se trata do seu próprio corpo. Na minha vida, por exemplo, gente, eu sempre usei coisa esquisita. Coisa que, tipo, algumas coisas que não estavam na moda, mas eu tava muito ligada em tendência. E aí eu começava a usar antes de todo mundo. E quando eu começava a usar, as pessoas falavam: ai, nossa, que esquisito, que brega. Dava 6 meses, tava todo mundo usando igual, e eu já tava usando outra coisa esquisita que depois de 6 meses viraria comum também. Sem contar, gente, que às vezes o que a minha mãe, ou meu namorado, ou a minha irmã, sei lá, acham bonito, nem sempre eu acho bonito. Mas vocês acham que eles estão ligando pra minha opinião na hora que eles saem vestindo aquela coisa? Estão cagando. Então assim, já que eles vão usar o que eles quiserem, independente da minha opinião, eu vou usar o que eu quiser, independente da deles também. Segundo ponto pra gente pensar: a sua mãe é velha, ou pelo menos muito mais velha do que você. Isso quer dizer que a gente não deve levar a experiência dela em conta, Juliana? É claro que a gente deve levar a experiência dela em conta, gente. Claro que quanto mais velha a pessoa, mais cheia de experiências, cheia de conhecimento ela é. E a gente tem sim que dar muito valor a isso. Porém, não quando se trata do nosso próprio corpo ou da moda vigente. Porque veja bem, vamos supor que você tenha entre 16 e 20 anos. Pessoas entre 16 e 20 anos vão para um certo tipo de rolê, usam um certo tipo de roupa
estão acostumadas com certo tipo de comportamento no ambiente que elas vão. Então, quando você vai montar a sua roupa, você vai montar a sua roupa pensando no rolê que você vai. A sua mãe não conhece o rolê que você vai. Ela não é adolescente, pré-adulta nessa mesma época que você, então ela não sabe o que é legal no momento. Então, por mais que ela seja cheia de experiência, já tenha errado e aprendido muito na vida, ela não sabe exatamente o que tá na moda, o que tá legal, o que é legal nesse momento. Ou seja, quando ela saía com os amigos dela, ela usava um certo tipo de roupa naquela época. E pode ser inclusive que a sua avó não gostasse também, tá? Fica a dica aí. E também na época da sua mãe, era uma época muito mais cheia de preconceitos em relação ao corpo, muitas outras pressões estéticas, que a gente felizmente já conseguiu se libertar agora. Então, por exemplo, para sua mãe, uma gorda usando cropped é um absurdo, é um ultraje, um sacrilégio. E pra gente, pra onde eu olho tem uma gorda usando barriga de fora, entendeu? Ou seja, o que é normal pra gente não é normal pra sua mãe. Então você não precisa se adaptar à cabeça dela, já que a sua cabeça é de hoje e a dela é de 1970, sei lá. Lembra, gente? A gente tá em 2018, não nos anos 80. Ninguém melhor do que você, que convive com gente da sua idade, nos rolês da sua idade, pra saber como é o jeito melhor de se vestir pra isso. Então, mano, botou uma roupa, olhou no espelho e falou, cara, tô gata, é isso, maravilhosa, vou arrasar? Vai com ela. Sua opinião sobre a moda atual provavelmente é muito melhor do que a da sua mãe. Terceira coisa pra gente pensar é, a sua mãe provavelmente é cheia de preconceitos. Foi uma coisa que eu falei aqui no item anterior, mas eu acho bom frisar. A gente tende a achar que a nossa mãe é o ser mais evoluído da face da Terra e que ela sabe tudo e que ela tem mais certezas do que todas as outras pessoas. Só que não é verdade. A nossa mãe é um ser humano e ela foi criada que nem a gente numa sociedade. E pra piorar, ela foi criada numa sociedade que não tinha tanto acesso à informação, que não tinha tanta gente pensando sobre os padrões estéticos, sobre a pressão estética, sobre gordofobia. Então, assim, a sua mãe provavelmente foi criada num ambiente muito tóxico e cheio de preconceito em relação a corpos. Na prática, isso quer dizer que a sua mãe pode ser muito gordofóbica sem querer. Às vezes, não é que ela olhou pra você e achou que aquela roupa tava feia, mas é que na cabeça dela, o pensamento imediato foi: cara, mulher gorda não pode usar shorts curtos. E aí, imediatamente ela falou assim, você não vai sair assim, né, com short curto, porque mulher gorda não pode usar short curto. E aí, assim, nem sempre é uma coisa super racional, às vezes é só uma coisa meio intuitiva, de coisa que ela aprendeu ao longo da vida inteira. Mas olha só, você é jovem, tem acesso a um monte de informação, um monte de canal legal, que mostra que dá sim pra gente usar todo tipo de roupa e ficar bonita, que exemplifica de 1000 maneiras, várias combinações legais, com peças para o nosso corpo, pensadas pro nosso corpo. Então, assim, não se atrase, entendeu? Não dê 2 passos pra trás. Você, nessa questão, já está mais evoluída que a sua mãe, já tem a cabeça mais aberta do que a sua mãe. Não abaixe a cabeça pra esse tipo de preconceito, pra esse tipo de pressão estética. Não tô falando pra você entrar em guerra com a sua mãe, coitada. Ela foi criada assim, às vezes ela não teve contato com outro tipo de pensamento, mas você tá tendo. Então não abaixa a cabeça. E de novo, meu amor, olhou, gostou, sai com essa roupa. Não deixe que esse tipo de pensamento te faça ficar insegura. Fortaleça a sua própria opinião e saiba que sobre o seu corpo é o seu gosto que tem que prevalecer. No corpo da sua mãe, ela escolhe as roupas dela. Quarto ponto pra gente pensar em relação às nossas mães. Sua mãe é humana. E como uma mãe humana, ela está suscetível a todos os tipos de sentimentos humanos, inclusive egoísmo, inveja e outras coisas. É super difícil falar sobre isso, gente, mas as mães também têm inseguranças, e muitas vezes inseguranças com o próprio corpo delas, que elas acabam repassando pra gente. Se não fosse assim, a gordofobia não seria perpetuada ao longo de anos, não é mesmo? Porque isso é uma coisa que a gente também vive muito dentro de casa. E assim, eu conheço raríssimas mães que não têm problemas com os próprios corpos. Então, às vezes, os comentários que as nossas mães fazem sobre as nossas roupas ou sobre o nosso corpo diz muito mais sobre elas e a relação delas com o próprio corpo delas do que de fato o que elas acham sobre o nosso. E por mais difícil que seja falar disso, gente, às vezes, em momentos da vida, nem sempre a nossa mãe tá pensando na nossa felicidade. Eu não acho que quando a nossa mãe gongue a gente na roupa de imediato, tipo, ai, você não vai sair
ver com isso, né? Ela esteja pensando na nossa felicidade. Ela tá pensando na própria felicidade dela, da opinião dela, do que ela quer falar. E ela tá cagando pra como a gente vai se sentir naquela hora e tal. Então assim, mãe também tem bad vibe, gente. Mãe também tem. E você não é obrigada a ficar consumindo essa energia tóxica o tempo inteiro. Tem dia que a sua mãe vai estar ótima, tem dia que a sua mãe vai estar um pé no saco. No dia que ela tiver um pé no saco, você apenas vira as costas e sai andando. Ou você ignora, finge que tá ouvindo e fica E é isso, sabe? Por isso que eu falo, gente, a gente tem que sempre pensar na nossa felicidade, no que diz respeito às nossas escolhas para o nosso corpo e a nossa vida. E se sua mãe pensasse na felicidade dela, a respeito das escolhas dela para o corpo dela, ela também não falaria uma coisa que pudesse te deixar insegura. Mas claro, como eu falei, ela foi criada em outra época e não tinha este canal maravilhoso para pensar sobre isso. Por falar nisso, já deixa sua inscrição aqui, deixa o seu joinha no vídeo, se inscreve no canal para não perder os outros vídeos. Quinto ponto que eu quero que você pense sobre isso: planeje a sua independência financeira. Quando alguém tem o controle financeiro sobre você, isso dá muito poder a ela. A pessoa que tem o controle financeiro sobre você, ela controla o que você compra. Ela pode fazer chantagens emocionais do tipo, ai, eu pago tudo pra você e você só se revolta. E até coisas do tipo assim, sei lá, você tem uma blusa que você não gosta mais de usar, não tem mais a ver com você, e aí a sua mãe ou a pessoa que tem o controle financeiro sobre você vira e fala assim, não, eu paguei, agora você vai usar porque eu paguei. Paguei caro, dinheiro não dá em árvore. E aí você é obrigada a usar uma coisa que não tem mais nada a ver com você. E aí o que eu te falo, claro que se você tiver, sei lá, 15, 14 anos, é muito difícil você arranjar trabalho. Não é impossível, tá, gente? É difícil. Mas você pode se oferecer pra passear com o cachorro, você pode se oferecer pra dar aula de inglês, pode se oferecer pra dar aula de alguma coisa que você seja muito boa na escola. Tem vários jeitos de ganhar uma rendinha extra, pelo menos pra você poder comprar uma brusinha bonita que a sua mãe não queira te dar, ou pra você pagar uma continha de celular, sei lá. Por isso, gente, desde cedo, você não precisa começar a trabalhar agora, mas quem sabe daqui 2, 3 anos, trace metas e faça planos para conquistar a sua liberdade financeira. Eu comecei a trabalhar com 16 anos e de início não foi uma ideia que agradou meus pais, porque eles sempre me deram muita liberdade e eles me mantinham, tinham condições de me manter financeiramente ainda. Mas eu não aguentava mais aquela pressão, então trabalhar tirou de mim um peso de corresponder às expectativas deles, porque eles estavam pagando tudo, que foi muito libertador pra mim, pra minha vida. E gente, olha, eu vou te falar um negócio, a hora que o salário caiu lá no final do mês pra mim, eu trabalhava numa loja de shopping, tá? A hora que o salário caiu e eu falei, cara, esse dinheiro é todo meu pra eu fazer o que eu quiser com ele. Se eu quiser jogar ele pela janela, eu posso. Se eu quiser comprar uma coisa tosca, carésima, eu posso. Se eu quiser guardar pra ter um futuro, eu posso, que no caso foi o que eu fiz. Poder comprar suas roupas com seu próprio dinheiro faz você ter mais força pra se desligar da opinião dos outros sobre as coisas que você comprou com o seu próprio dinheiro para o seu próprio corpo, não é mesmo? Uma coisa que eu sempre penso quando alguém vem me encher o saco, seja minha mãe, seja uma pessoa na rua, seja uma pessoa nas redes sociais, é o seguinte: é você que tá pagando minhas calças, minha filha? É você que tá pagando essa roupa? É você que tá pagando os produtos do meu cabelo? Tipo, quando eu corto a franja sem querer errado. Sempre penso, fui eu que gostei, fui eu que escolhi, fui eu que comprei, fui eu que paguei, fui eu que usei. Tire os seus padrões do meu corpo. Eu vou usar o que eu tiver vontade e o que eu olhar no espelho e achar bom. Não interessa. Você usa o que você quiser no seu corpo. E aí funciona muito bem, sabe, gente? Porque você para de precisar da aprovação dos outros, tanto da aprovação financeira quanto da aprovação psicológica. E aí você vive com muito mais liberdade, paz, saúde mental maravilhosa. Número 6. Não sei fazer 6 com as mãos, é isso. Seja um pouco mais rebelde. Falei lá no começo do vídeo que na casa dos seus pais a regra é deles. Não tô falando aqui pra você sair, encher a cara, usar drogas, não tem nada a ver com isso. Eu tô falando de rebeldia mental. Questione a opinião e o posicionamento dos outros. Pense com a sua própria cabeça. Seja rebelde no sentido de repensar o que é jogado como ordem, como regra pra cima de você. Tenha essa rebeldia de questionar, porra, por que gorda não pode usar cropped? Por que barriga de fora é feio? Por que ser gorda é feio? Tenha essa rebeldia pra repensar e se posicionar contra posicionamentos preconceituosos. Ninguém é dono da verdade absoluta e seus pais também não. Seus pais também são cheios de dúvidas, eles também são humanos e também erram muito.
tem essa certa dose de rebeldia de pensar por si mesma e de assumir os próprios erros. Eu acho que no fundo, quando a gente abaixa muito a cabeça para a opinião dos outros, também é uma certa forma da gente se isentar do erro. Então assim, eu não vou encarar essa roupa que a minha mãe achou esquisita, porque vai que ela tá esquisita mesmo, e aí eu vou ter que ter aquele sentimento de erro. Então aqui a gente entra na 7ª coisa pra você pensar. Erre muito e aprenda muito com isso. Tenha humildade para aprender com os seus erros, mas antes de você ter humildade para aprender com os erros, você precisa aprender a errar. Que medo é esse de errar, gente? E se você sair com a roupa que a sua mãe odiou, achou horrorosa? E se de fato você perceber que a sua mãe tinha razão, que aquela roupa estava desconfortável, que aquela roupa não combinava com o lugar que você ia? E daí? Vai por mim, gente. Vocês ainda vão ter muitos dias pra errar na vida. E acho que assim, até o resto da vida, porque eu não sei se tem um dia que a gente para de errar pra sempre. Não sei, eu só tenho 29 anos. Então quando a sua mãe fala mal da sua roupa, você respira fundo e responde sem berrar, sem perder a linha: mamãe, eu gostei muito dessa roupa, eu quero muito usar essa roupa, essa é a roupa que eu vou usar hoje. Você pode não gostar, não tem problema, respeito a sua opinião, mas eu gostei e eu vou usá-la. E é claro que a sua mãe não vai ficar quieta, porque a mãe nunca admite que ela não tem razão. Ih, juro que não foi minha mãe. E aí se ela falar: ai, mas tá feio. Vai, tá bom, se você quiser passar vergonha, então passe. bem cara de mãe falar essas coisas. Aí você respira fundo e se lembra que você escolheu essa roupa por um motivo. Um motivo baseado nas suas vivências, no que você tem vontade, na moda atual, na sua falta de preconceito e desconstrução. Coisas que não tem nada a ver com a sua mãe, coisas que provavelmente são muito diferentes do que a sua mãe conhece, sabe e opina. Então por que você passaria vergonha com uma coisa que você entende muito mais do que a sua mãe? Pense. E por fim, 8º item, que aí eu acho que é um dos mais importantes da lista mesmo, que é o seguinte: não peça opinião se você não quiser ouvir a opinião. Se você já sabe que a sua mãe é preconceituosa, crítica, que ela não gosta de nada, que ela não tem bom gosto para as roupas que ela veste, acontece muito, por que caralhos você vai pedir a opinião da sua mãe antes de sair de casa? Se você quer pedir a opinião da sua mãe, pede antes de se vestir. E aí, com o que ela falar, você pensa em alguma coisa legal que te agrade. Mas depois que você já tá pronta, vestida, que você já escolheu a roupa, se você não quer ouvir alguma coisa que possa te deixar insegura, que possa te deixar aflita, que possa te deixar pra baixo, por que você vai lá e vai perguntar a opinião? Fia, você já tá vestida mesmo, só vai. Tem vezes que a opinião da nossa mãe é essencial. Eu mesma, gente, sou uma pessoa que eu moro a 2 quarteirões da casa da minha mãe, porque eu gosto de conversar com a minha mãe, eu amo as opiniões dela a respeito da vida, de relações interpessoais e tal. Só que quando diz respeito à moda e a estilo próprio, a nossa opinião apenas não combina. E não tem como a minha mãe escolher minhas roupas ou eu escolher as roupas dela, porque não tem o mesmo estilo. Então assim, saiba discernir também onde a opinião da sua mãe é super relevante e onde não tem relevância nenhuma para a sua vida. Para a vida dela tem, claro, mas para a sua vida. E quando se trata do seu próprio corpo, a opinião de outra pessoa é sempre irrelevante. Não importa se é sua mãe, se é seu primo, se é seu tio ou se é um desconhecido. E se você pegar e adotar isso pro seu coração, você vai ver que você vai começar a usar coisas muito mais legais e vai acabar até se divertindo com isso. E pra finalizar total, gente, não tem problema você sair de casa com uma coisa que só você gosta. Com uma coisa que só você acha bonita. Porque assim, você acha que o fato de, sei lá, por exemplo, você não gostar de top cropped vai impedir alguém de usar? Não, não vai. Então, assim, usa o que você acha bonito, o que você tem vontade, desenvolva esse seu senso crítico e saiba que assim, cada um tem um estilo próprio e você também tem que ter o seu. Quanto mais personalidade tem uma pessoa, mais legal ela é, tá? Não é todo mundo que vai concordar, não é todo mundo que vai achar bonito, não é todo mundo que vai achar agradável, mas quando você percebe que a pessoa usa coisas da personalidade dela, que tem a ver muito com ela, e que ela não tá passando 100% do tempo tentando agradar os outros, aquela pessoa é automaticamente identificada como mais legal. Eu acho muito mais legal. Eu tenho muito mais vontade de conviver e ser amiga de uma pessoa que tem uma personalidade própria,
que nem sempre tá com uma roupa que eu ache bonita, mas que tem a ver com a personalidade dela, do que ser amiga de uma menina que é toda padrãozinho, que tá sempre querendo agradar todo mundo. Que porre, gente, que porre. O que uma pessoa que tá sempre tentando agradar todo mundo pode me ensinar de novo? Pode me trazer de novo? Nada, porque ela vai tentar o tempo todo me agradar, não vai ser nada legal. Enfim, mas isso é um tema para um outro vídeo, porque esse tema rende muito também. É isso, gente. Essas foram as dicas que eu te dou para quando a sua mãe te julga. Quando a sua mãe julga a sua roupa. Então, pense nesses 8 itens antes de trocar de roupa, ou antes de ficar chateada, ou sei lá, quando você sair de casa e bater aquela bad. Pensa sobre isso, lembra aqui do meu canal, lembra que a gente pode usar tudo que tem vontade. E quanto mais personalidade você coloca nas coisas, mais legal você fica e mais sinceras são as suas relações. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha, me ajuda muito a espalhar o vídeo para mais lugares desse Brasil. E deixe seu comentário me contando como é a sua relação com a sua mãe. Eu quero muito saber, pra saber se você tem os mesmos dramas que eu. E é isso, gente. Até a próxima. Beijo gigante no coração. Meu Deus, eu vou ficar sem almoço? Não!